Olá, tudo bem? Meu nome é José Eduardo Bognola Teixeira, sou estudante do curso de Licenciatura em Letras, Português e Inglês, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. No âmbito da pesquisa que desenvolvi no biênio 2019-2020, enquanto uma iniciação científica na modalidade voluntária, esta leva o seguinte título: Construções concessivas com por mais e menos que. Essa pesquisa buscou analisar e descrever construções concessivas articuladas por meio das perífrases conjuncionais, por mais que e por menos que, de modo a cumprir com dois objetivos principais. 1. Verificar a natureza das relações instauradas na articulação entre orações e sintagmas, por meio de por mais e menos que. E 2. Com base em Trogot, Switzer e Lehmann, levantar algumas propriedades que permitem precisar o grau de gramaticalidade dessas perífrases. Nesse sentido, a relevância deste trabalho pode ser concebida por, além de assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, também proporcionar uma melhor compreensão dos fenômenos linguísticos que ocorrem em língua portuguesa, principalmente no que diz respeito às manifestações e funções da concessividade. Esta pesquisa pauta-se no corpus do português como base para a coleta dos dados, um total de 102 ocorrências, a fim de que se reiterasse a hipótese da existência de uma forte relação entre construções causais, condicionais e concessivas, em termos da relação cognitivo-perceptual mais ampla de causalidade estabelecida entre elas, havendo uma linha tênue entre seus usos, conforme afirma Neves 2012. Quanto à metodologia, por sua vez, esta foi dividida em três grandes frentes, sendo elas leituras teóricas acerca da abordagem funcionalista da linguagem. Adiante, houve a etapa de coleta e análise dos dados e ocorrências de usos com as construções por mais que e por menos que, sendo essa última de menor frequência e, por isso, não passível de análise para as constatações pretendidas. A análise dos dados teve como respaldo 16 parâmetros que são utilizados, dentro do funcionalismo, pela teoria da gramática discursiva funcional. Portanto, foi a partir do trabalho de análise com base nesse total de 16 parâmetros que se pôde descrever os usos obtidos por meio das construções. Ao final, como última etapa da referida pesquisa, foi reservado um tempo para a escrita do relatório final. Por fim, como resultados, foi possível observar que as perífrases conjuncionais encabeçadas pelos itens por mais e menos que, de fato, são capazes de articular construções concessivas e concessivo-condicionais, além de construções de natureza mais pragmáticas, como a restrição e correção. Sobretudo, a partir do momento em que se verifica a intersecção de determinados parâmetros de análise, sendo eles a correlação entre tempo e modo verbais e a relação temporal entre as orações principal e concessiva, as diferentes formas de representação dos sujeitos, bem como a presença ou ausência de correferencialidade entre eles, e, por fim, questões relacionadas à correferencialidade temporal entre as orações. Nesse sentido, foi possível descrever a natureza das relações instauradas na articulação entre orações e sintagmas por meio das perífrases mencionadas, podendo serem resumidas em concessivas prototípicas, com alta frequência, concessivas condicionais, também com frequência significativa, concessivas pragmáticas, com baixa frequência de ocorrências, dado o baixo grau de gramaticalidade da perífrase, e, por fim, concessivas desgarradas ou não oracionais, em que não houve nenhum caso. Tudo isso, então, além disso, foi possível atestar também o grau do estatuto gramatical proveniente de tais construções, representado principalmente por uma configuração cognitivo-perceptual altamente relacionável entre causa, condição e concessão, conforme assevera Cartman, que fundamenta a existência, então, dessa relação mais ampla de causalidade estabelecida entre elas, ocasionando esse uso tênue, essa linha tênue dos usos entre as manifestações citadas, conforme afirma a hipótese de Neves. Tudo isso leva, pois, ao entendimento de que tal tese, de fato, se aplica. Por fim, evidencio as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado.